Se ninguém se lembra de você, você realmente existiu? É uma pergunta que morde a borda da nossa sanidade, que nos força a encarar o abismo da nossa própria existência. Acreditamos que a memória é a prova da vida, o alicerce da história, o registro indelével de que estivemos aqui. Mas e se a história pudesse ser desescrita? E se uma vida pudesse ser não terminada, mas desfeita, arrancada da tapeçaria do tempo como um fio solto, sem deixar nem mesmo um buraco? Varsóvia, 2023. Um arquivo esquecido, no porão de um hospital psiquiátrico desativado há décadas. Lá dentro, debaixo de uma pilha de prontuários ilegíveis, esta caixa de metal. O ar que escapa dela quando a abrimos tem um cheiro que não deveria existir. Um cheiro doce e doentio, de papel que apodreceu junto com um segredo por mais de 70 anos. É o diário perdido de Ania Petrova. Ania era uma assistente social nos anos 50, uma mulher de ciência, de registros meticulosos, uma crente na ordem e nos fatos. Mas as palavras nestas páginas, elas não falam de registros, falam de apagamentos. Com uma caligrafia que se desfaz em desespero, ela descreve um lugar, o orfanato estatal de Grotov, como um buraco negro para a memória humana. Um lugar onde as crianças não desapareciam. Elas deixavam de ter existido. Investigar Grotov custou a Ania tudo. Sua carreira, antes promissora, foi sistematicamente destruída. Seus colegas, homens e mulheres da ciência, a acusaram de histeria, de fabricar dados para ganhar notoriedade. Nos seus últimos dias, internada no mesmo hospital onde seu diário foi encontrado, seus próprios registros médicos a descrevem como uma mulher perigosa, obcecada por crianças imaginárias e memórias fabricadas. Ela foi a última vítima a se aproximar demais desta verdade. Uma verdade que não mata o corpo, mas que te convence de que sua mente é uma mentira, de que você nunca nasceu. O que Ania descobriu dentro dos muros de Grotov que era tão perigoso que precisou ser apagado junto com ela. Esta fotografia, esta relíquia de papel e prata, é a única prova física que sobreviveu ao apagamento. Catalogada como K7, ela não parece especial à primeira vista. Apenas mais um retrato triste de uma era cinzenta. Mas olhe mais de perto. Sinta-a. Há uma frieza nela. Uma presença física que desafia a lógica. Olhe para os rostos e depois olhe para o centro da primeira fila. É um vácuo. Não é um espaço onde alguém foi removido com química ou rasura. É um vácuo com bordas, uma ausência que tem peso, uma cicatriz na própria realidade, capturada em emulsão fotográfica. As crianças ao lado se inclinam para longe, como se repelidas por uma força que não podemos ver. É aqui que a investigação de Ania começa, e a nossa também. Em seu diário ela escreve: Dia 12. Tentei fotografar o pátio novamente. Na revelação, o menino do casaco vermelho simplesmente não estava lá. Mas eu me lembro dele. Eu sei que me lembro dele. Eu acho. A decodificação do diário revela um horror em camadas. Primeiro, Ania nota a apatia. As crianças em Grotov não tinham histórias. Não falavam de seus pais ou de suas casas. Elas esqueciam seus próprios nomes de um dia para o outro. E o mais estranho, os cuidadores também. Ninguém formava laços. Cada dia era como o primeiro, um reinício perpétuo em um limbo sem passado. Segunda camada, o contágio. O fenômeno não estava contido pelos muros do orfanato. Ania percebe que os pais que visitavam, ansiosos e cheios de esperança na primeira semana, simplesmente paravam de vir. Quando ela os procurava em suas casas, eles a recebiam com total confusão. Negavam ter um filho, não com a dor da perda, com a certeza absoluta de quem nunca teve nada. Como se Ania estivesse lhes perguntando sobre um completo estranho. O orfanato não estava apenas apagando as crianças de dentro de seus muros, estava apagando-as das mentes e dos corações de quem mais as amava. Mas havia um detalhe, uma anomalia que ela só perceberia semanas depois, quando já era tarde demais para ela. O experimento.
Em um ato de desespero científico, Anya encontrou um menino, um recém-chegado chamado Mikhail. Ela o apegou a um objeto único, algo que só ela poderia identificar. Um pequeno soldado de brinquedo, com um arranhão de tinta vermelha na bota esquerda. Ela tirou uma fotografia de Mikhail, segurando o soldado com força, seus pequenos nós dos dedos brancos, em frente ao portão de ferro de Grotov. Ela deixou o orfanato por 24 horas, uma eternidade. Ao retornar, o inevitável aconteceu. O beliche de Mikhail, vazio e frio. Os cuidadores, com seus olhares vagos e sorrisos vazios. Nenhum registro. O menino nunca esteve ali. Com as mãos tremendo, suando frio, Anya se trancou em seu improvisado quarto escuro para revelar a foto que tirou no dia anterior. A última prova de sua sanidade. O lugar não apagava apenas memórias. Ele reescrevia a realidade. Ele devorava a própria existência. E foi então, naquele momento de terror absoluto, que Anya entendeu a verdade mais terrível. O governo não estava tentando consertar aquilo. Eles não tinham medo. Eles estavam usando. Escondido em anexos de protocolos de segurança, em microfilmes quase ilegíveis, Anya encontrou referências a um projeto ultra-secreto, Programa Veles. Não era um programa de assistência social, era um programa de armas. Como você faz um dissidente político desaparecer de forma mais eficaz do que uma execução? Você apaga seus filhos da história. Você arranca a raiz da sua linhagem, garantindo que seu nome, suas ideias e seu sangue morram para sempre. O rastro de sangue era, na verdade, um rastro de mentes quebradas. Pesquisadores, oficiais, médicos. Qualquer um que se aproximasse demais de Grotov ou do programa Veles acabava como Anya. Desacreditado, diagnosticado com alguma forma de insanidade, suas próprias memórias transformadas em armas contra eles mesmos. Eles se tornavam fantasmas, assombrados por filhos e verdades que ninguém mais no mundo podia ver. Em sua última entrada coerente no diário, Anya descreve um encontro com um general do partido. Ele não a ameaçou. Ele não gritou. Ele apenas sorriu com uma calma paternal e fez uma pergunta. Assistente social Petrova, você tem certeza de que sempre foi filha única? Por semanas, eu acreditei que o segredo estava nas pessoas, nos métodos do governo, na ciência pervertida. Eu estava errado. Anya estava errada. O segredo final, a peça que condena e explica tudo, estava no chão, na terra sob seus pés. Eles não criaram o fenômeno, ela escreve, com a letra de uma moribunda. Eles o encontraram. O orfanato de Grotov foi construído propositalmente sobre o local de um massacre esquecido do século XIV. Um lugar onde uma vila inteira foi exterminada de forma tão brutal, tão completa, que a história local o apagou de seus mapas e de suas canções, tratando-o como um terreno amaldiçoado. O prédio não era uma arma, era um amplificador, uma estrutura de tijolo e argamassa construída para focar e explorar uma fome que já existia naquela terra, uma fome por memórias. O governo não criou o monstro, apenas deu a ele o que comer, os filhos de seus inimigos. E de repente tudo se conecta, a apatia das crianças, a amnésia dos pais, a fotografia impossível, o programa Veles. Não era política, era parasitismo. Uma anomalia da natureza, uma falha na realidade, transformada em uma ferramenta de poder absoluto. O orfanato era uma fazenda, e as colheitas eram as almas das crianças. A pergunta de Anya nunca foi respondida. Não sabemos quantos foram apagados. 100? 1000? A resposta não está em nenhum arquivo. Está no silêncio, no vazio que eles deixaram para trás. Ao saber disso, nós não apenas resolvemos um mistério. Nós nos tornamos guardiões de uma memória que o mundo inteiro tentou devorar. Nós nos lembramos por eles, e esse é o nosso fardo. Então eu pergunto novamente, se ninguém se lembra de você, você realmente existiu? A verdade sobre Grotov nos dá uma resposta terrível e, de certa forma, esperançosa. Sim, sim, você existiu.
Sua existência não é provada pela memória que os outros têm de você, mas pela cicatriz que sua ausência deixa na realidade, pelo vácuo em uma fotografia antiga, pelo eco de uma pergunta em um diário esquecido. Você é a prova de que até mesmo o nada já foi alguma coisa.